Bom dia! Hoje nosso grupo, que é composto por Pedro Aleixo, Gabriel Ramos, Gabriel Feitosa, Lucas Albergaria, Pedro Jorge e João Pedro Lopes, vai falar sobre as viagens espaciais, suas dificuldades e algumas pequenas curiosidades. E também vamos tirar alguns mitos, que são bem importantes. Ao falar de viagens espaciais, todos imaginamos como seria incrível a experiência de sair do planeta em uma nave espacial para explorar o espaço sideral. De fato, deve ser uma experiência única. Porém, há uma série de procedimentos e protocolos que exigem muito treinamento e podem ser desconfortáveis aos astronautas. Primeiramente, os astronautas têm que passar por uma seleção que testa as condições físicas e psicológicas dos candidatos para avaliar se estão aptos para exercerem as funções de um astronauta. O programa espacial de cada país tem requisitos de saúde para seus viajantes espaciais. Um bom candidato deve ter a capacidade de suportar todos os rigores do desligamento e suportar a imponderabilidade. Todos os astronautas, incluindo pilotos, comandantes, especialistas missionários, especialistas em ciência ou administradores de carga, devem ter pelo menos 147 cm de altura, ter boa acuidade visual e pressão arterial normal. Além disso, não há limite de idade. Os exploradores espaciais de todos os países devem ter educação universitária, juntamente com a experiência profissional em seus campos como pré-requisito em se juntar a uma agência espacial. Os pilotos e os comandantes ainda devem ter uma extensa experiência de voo, seja no voo comercial ou militar. Alguns vêm de origens de piloto-teste. Após intensos treinamentos e simulações, os escolhidos podem finalmente participar de uma viagem especial. Porém, uma missão espacial não tem aquele romantismo que todos pensamos. A astronauta Marcia Ivins, em um artigo publicado no Wired, fala um pouco sobre isso. A astronauta explicou que as naves são apertadas, barulhentas e muitas vezes desconfortáveis, sem qualquer glamour imaginado. Apesar da falta total de conforto, é fácil concordar com a astronauta quando ela diz que nada disso bate à vista de tirar o fôlego. Ela explica, ainda, que as pessoas geralmente pensam que os astronautas entram nos foguetes nervosos e preocupados, mas que, na verdade, não há muito a se fazer nas primeiras horas dentro da nave. E tem gente que até dorme. Durante a preparação para o lançamento, os astronautas precisam ficar amarrados, como se fosse um saco de batatas, disse ela. Alguns dos efeitos colaterais são a falta de gravidade na órbita, que faz com que os fluidos corporais se movam para a cabeça dos astronautas, ocasionando fortes dores de cabeça. Esse desequilíbrio afeta todo o sistema urinário dos astronautas, o que acabam fazendo muito xixi, e a falta de gravidade também pode causar náusea. Esses desconfortos fazem parte, na verdade, de um período de adaptação. Depois de algum tempo, o corpo se acostuma com a falta de gravidade e, nas próximas viagens espaciais de cada astronauta, esse período de adaptação tende a ser mais rápido. De qualquer forma, levam-se alguns dias para conseguir, por exemplo, comer sem passar mal. Sobre dormir, a astronauta diz que essa é uma das experiências mais estranhas para se ter no espaço. Ela explica que é preciso amarrar o saco de dormir na parede, no teto ou no chão. As viagens espaciais são, como ela descreve, difíceis, excitantes, assustadoras, mas porém indescritíveis. A seleção de astronautas para uma missão espacial passou de um simples recrutamento militar a um programa com etapas desgastantes. Hoje, aqueles dispostos a se tornar exploradores espaciais precisam ter excelente saúde e condicionamento físico, além de perseverança para aguentar um treinamento que dure de 2 a 3 anos. E a rotina de treino não é fácil. Além dos muitos simuladores e experimentos de causar enjoo em muita gente, o candidato também passa por provas extremas, como a de passar dias em ambientes submarinos, um dos poucos capazes de simular a condição de microgravidade sem que os humanos precisem ir ao espaço. Os requerimentos básicos da NASA exigem que uma pessoa tenha altura entre 1,50 e 1,90, de 27 a 37 anos, boa visão, funções cardiovasculares excelentes, bacharelado em engenharia, ciências biológicas, física ou matemática e mais de 1.000 horas de experiência em voos de jato. A primeira parte do treinamento, o candidato precisa passar por uma preparação militar. A primeira parte do treinamento, o candidato precisa passar por uma preparação de sobrevivência na água e possui certificado de mergulhador antes de iniciar o curso. Parte do treinamento destinado aos astronautas diz respeito à exposição de candidatos a ambientes de alta e baixa pressão atmosférica e também a aprender como lidar com situações de emergência associadas a essas condições. Por isso, boa parte do treino é feita em aparente realidade virtual,
com direito a um capacete e muitos fios conectados ao corpo do candidato, que passa pela experiência simulada de uma missão extraveicular. Os carros presos ao participante fazem parte de um dispositivo robótico, que coloca mais realismo na tarefa, fazendo que a pessoa sinta também a massa e a inércia do objeto manipulado durante a simulação. Etapa. Os candidatos também passam pelo Vômito Comet, uma aeronave da NASA que, ao voar sobre o Golfo do México, cria diversas parábolas no ar, como se estivesse imitando o movimento de uma montanha russa. Com isso, os tripulantes podem experimentar breves momentos de baixa gravidade, tendo uma ideia de como a estação está no espaço. Esses intervalos duram cerca de 25 e são repetidos 30 ou 40 vezes durante o voo. A primeira missão espacial ocorreu em 4 de outubro de 1957, onde a União Soviética lançou o Sputnik 1, que se tornou o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. A primeira viagem espacial registrada ocorreu no dia 12 de abril de 1961, com um cosmonauta soviético chamado Yuri Gagarin, sendo ele o primeiro homem a orbitar a Terra dentro da nave espacial russa, a Vostok 1. Contudo, o primeiro ser vivo a ir ao espaço foi a cadeirinha Laika através do programa espacial soviético a bordo da Sputnik 2 em novembro de 1957. A viagem do soviético Yuri foi a pioneira para que se iniciasse uma sucessão de viagens ao espaço, sendo a mais importante delas a missão da Apollo 11, a qual foi responsável por mandar o primeiro homem à Lua. Ocorreu em 20 de julho de 1969, comandada por Neil Armstrong, o qual se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua. Contudo, não pense que apenas essas superpotências podem lançar seres e satélites no espaço. O Brasil também possui suas conquistas espaciais, sendo a primeira delas o primeiro satélite brasileiro a ir ao espaço, em 9 de fevereiro de 1993, em que o avião B-52 levantou voo do centro de controle de Wallops e 1h30 depois liberou o foguete Pegasus, que estava carregando o SCD. E após atingir 750 km acima do nível do mar, liberou o satélite, que também é dito como Satélite de Coleta de Dados 1, o qual está ativo por mais de 25 anos. Não podemos esquecer também o primeiro brasileiro a ir ao espaço, Marcos Pontes, o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, foi escolhido pela Agência Espacial Brasileira e pela NASA em 1998, para integrar em uma missão de 2006 para a Estação Espacial, para integrar o Brasil à lista de países que fazem parte daquela estação. Atualmente, esse astronauta é ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo Bolsonaro. 1. Radiação cósmica. Graças ao campo magnético em volta pela atmosfera do nosso planeta, estamos protegidos da radiação cósmica. Mas quem viaja pelo espaço não está. A explosão de energia de fragmentos de diversos átomos pode comprometer seriamente as células dos astronautas, podendo afetar até mesmo o DNA. 2. Fungos nocivos. Embora a humanidade encontre a cura para alguns micro-organismos, muitos deles sobrevivem no espaço. O caso mais recente é do fungo Aspergillus fumigatus, que continua perambulando pela base da ISS. Este fungo é bastante conhecido, associado à infecção hospitalar, perigoso principalmente para quem está com o sistema imunológico enfraquecido. Número 3. Convívio. Pense no tempo que os astronautas passam juntos. Por mais que haja um entendimento técnico mútuo, afinal, explorar a galáxia não é o mesmo que viajar para o interior do estado. A maior preocupação dos astronautas em missões para a estação espacial é se dar bem com os companheiros de tripulação. Número 4. Microgravidade. A falta de gravidade no espaço pode causar algumas complicações sérias. Os músculos e os ossos podem se deteriorar, levando a problemas fisiológicos. É por isso que muitos astronautas da ISS passam mais de 2 horas por dia exercitando os músculos. Além disso, a falta de gravidade pode causar problemas de visão. Número 5. Erro humano. Problemas mecânicos fizeram com que o ônibus espacial Columbia, da NASA, fosse desintegrado em 2003, matando 7 astronautas que estavam em órbita por 16 dias. Outras tragédias espaciais, como a explosão do Challenger, 73 segundos depois da decolagem, em 1986, e o lançamento da Soyuz 1, na Rússia, em 1967, foram por conta de erros na checagem de equipamentos. Infelizmente, nem sempre é possível prever falhas futuras, mas os cientistas têm aprendido com os erros, e os riscos da viagem têm diminuído bastante ao passar dos anos. Dentro de uma viagem espacial, diversas coisas inusitadas podem acontecer, e por isso irei falar algumas curiosidades. A NASA não sabe o que fazer com corpos de astronautas que morrem no espaço. Na verdade, eles nem sequer pensam na possibilidade, e por isso não os treinam para caso aconteça. Uma opção estudada pela agência foi liberar os corpos pelo espaço,
o que não é permitido devido às Nações Unidas, que proíbem o despejo de lixo no espaço. A opção restante, que seria levar o corpo dentro da nave, poderia colocar em risco a saúde dos outros tripulantes. Devido à gravidade, ou à falta dela, uma pessoa enviada ao espaço tende a crescer de 4 a 6 centímetros se permanecer por uma boa quantidade de tempo lá. Mas isso não é visto de forma positiva, uma vez que causa dores constantes e fortes, pois o crescimento se resume nos nervos e colunas sendo esticadas. Os tripulantes de uma viagem espacial podem sofrer com problemas envolvendo seus corpos se não praticarem exercícios físicos constantes, ao menos 2 horas por dia. A microgravidade do espaço provoca envelhecimento prematuro, perca de massa óssea e muscular, tornando também a pele mais fina e seca, sendo também mais propensa a coceiras. Existem suspeitas de que missões espaciais a longo prazo podem tornar os astronautas inférteis. A viagem espacial também tem sido associada à perda de líbido. Em um experimento, 2 ratos machos e 5 fêmeas enviadas para o espaço se recusaram a se acasalar. No entanto, alguns pesquisadores insistem que viagens espaciais não têm nada a ver com líbido e infertilidade. Ovos de peixe e rã enviados para o espaço fertilizaram-se, embora as crias de rã nunca tenham passado de girinos. E este foi o nosso trabalho sobre as viagens espaciais. Esperamos que tenham gostado. E agora vamos deixar com vocês um pequeno trecho do que acontece quando os brasileiros tomam poder e consciência do que podem fazer com as imagens sobre o espaço. Bye.